want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. More and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Bom, irmãos, nós vamos cantar agora a música Ó Quão Lindo Esse Nome É, uma música que exalta os atributos de Deus, fala o quanto Ele é lindo, o quão maravilhoso Ele é, o quão Ele se despiu da sua glória e veio até nós para nos resgatar. Em meio tanto esse caos, essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, que nós possamos lembrar que Ele é maravilhoso e que Ele está no controle de tudo. Holy Spirit.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Olá, irmãos, boa noite a todos. Nós trouxemos uma música que nos remete a confiar em Deus para tudo, confiar em Deus os teus problemas, as doenças, as tuas necessidades. E é o que fala essa música. Eu gostaria de ler um trecho da Bíblia para vocês sobre esta música, tá? Fica em Mateus 6, de 31 a 34. Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã traz as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E é isso, confiarei com vocês. Eu não tenho que andar ansioso. Se vou ter que morrer ou
Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, 13, 14. Mas, irmãos, a nossa lista de intercessão, ela continua crescendo, porque nós temos um Deus muito grande que pode nos atender e responder dentro da sua soberana vontade. E eu peço que continuemos orando pela lista que vamos ver a seguir. É muito importante esse momento que a igreja tem, o momento de orar, o momento de interceder. Vamos estar orando, igreja, pelos pedidos alistados que deixamos agora neste momento de culto online. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Salmos 33, 20, 22. Olá, amados irmãos. Hoje a nossa meditação, ela foi primeiramente para mim. Depois de eu ter refletido em algumas situações da vida, e principalmente buscando em Salmos, no Salmo 37, a primeira parte do Salmo 37, o versículo 34, a parte A, que diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Eu comecei a refletir, porque hoje nós estamos vivendo a famosa geração de fast food, que quer tudo rápido, tudo para ontem. E isso acaba impactando a nossa vida em várias áreas dela. E eu poderia aqui pensar, por exemplo, hoje nós estamos há 40 dias do nascimento da Zoe Evangeline, nossa primeira neta. E como tem sido difícil esperar esse dia tão ansioso em que o Senhor irá nos abençoar com este presente maravilhoso. Nós temos também que esperar o período que a minha amada retornará depois de ter dado a assistência necessária à nossa filha caçula. Esperar também o retorno de Stephanie e Danilo após um período de preparação no seminário. Esperar também aquele momento em que nós, enquanto igreja, estaremos reunidos num templo e sendo igreja do Tarumã, nos abraçar, confraternizar, ter aquele momento gostoso, rosto a rosto, cara a cara.
e muitas das vezes dando e recebendo ósculos santos. E isto aí é maravilhoso, irmãos, isso é tremendo. Isso aí nos deixa muitas das vezes angustiados, deprimidos. Em relação a isto, nós temos observado alguns irmãos que têm até passado por situações dessa natureza, sendo necessário até medicar-se. Mas eu gostaria de, pensando nesta questão, abordar também o lado bíblico. Podemos aqui observar, amados, que as pessoas, como eu, que tenho que aprender também, nós acabamos não sabendo esperar. Nós não queremos esperar. Nós somos impacientes e preferimos muitas das vezes a busca do imediato, muitas das vezes da satisfação e prazeres momentâneos do que aguardar por algo melhor, mais duradouro. E não pense que essa pressa, amados, está relacionada apenas a assuntos desta terra. Muitos de nós exigimos que Deus faça nossas vontades assim que terminamos de orar. E muitas das vezes a gente tem um pedido e a gente ora e quer imediatamente que o Senhor responda. Nós não sabemos esperar. Só que esse defeito, amados, não é exclusividade nossa. E a Bíblia, ela conta que o povo de Israel, após atravessar o Mar Vermelho, ele precisou enfrentar o deserto até chegar à Terra Prometida. Porém, eles não souberam esperar o tempo de Deus. E eu diria o seguinte, tudo está relacionado aí, é no tempo de Deus que as coisas devem acontecer e nós devemos estar sintonizados nesta questão. O livro de Êxodo, que é o segundo livro do Velho Testamento, no capítulo 32, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer no monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Amados, viu só como as pessoas não aguentam esperar? Hoje, nós estamos vivendo um distanciamento social e temos que aprender a esperar. Nós estamos afastados da igreja e muitas das vezes isso nos impacienta. No deserto não era diferente. O povo estava esperando Moisés voltar do monte há 40 dias. E é isso que nós estamos agora vivendo, nossa quarentena. Como o povo é impaciente e como ele não aparecia, eles resolveram fazer o que achavam de melhor. E eles se reuniram e pegaram joias das suas mulheres e fizeram ali um bezerro de ouro para ser o Deus deles. Infelizmente, essa é a tendência humana. Se alguma coisa que estamos começando a fazer, as coisas não acontecem do nosso jeito, nós procuramos então, queridos, fazer o absurdo. A nossa cabeça é melhor fazer do jeito que dá, ou seja, é isso que acaba acontecendo dentro da nossa cabeça, porque não temos paciência para esperar. Mas existem algumas situações em que nós somos obrigados a passar por um tempo de espera, pois as coisas de Deus, queridos, elas não acontecem no nosso tempo, e sim, elas acontecem no tempo de Deus. Quantos de nós já não vimos Deus demorar para atender as nossas orações, as nossas petições a respeito da nossa vida profissional, da nossa vida sentimental, da nossa vida espiritual ou qualquer outra área da nossa vida? E essa demora de Deus, amados, ela é normal e tem que ser assim. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando o nosso caráter.
E Deus age assim, Ele vai trabalhando, e é isso que tem acontecido. Por certo, acredito que Deus está usando a situação que nós estamos vivendo para trabalhar a nossa espiritualidade. Esta quarentena que estamos agora vivendo, Deus está trabalhando as nossas vidas. Por certo, Deus está trabalhando em mim para ser um melhor esposo. Por certo, Deus está trabalhando em mim para que eu seja o melhor pai e o melhor avô. Por certo, Deus está trabalhando na minha esposa para ser uma melhor esposa, uma melhor avó, uma melhor tia, uma melhor irmã. Como Deus está nesses 40 dias que faltam para a chegada da Zoe Evangeline, está preparando Jennifer e Adam para serem excelentes pais. Como também está preparando Danilo e Stephanie para serem excelentes missionários do Senhor neste período em que eles terão que aprender a esperar. Eu sei o que é isso, porque eu passei também uma jornada no seminário. E é muito difícil, principalmente nos primeiros e nos últimos anos, porque a gente começa ali a ver que os anos não passam e fica-nos a impaciência. E o que devemos então fazer quando o Senhor fica em silêncio diante das nossas necessidades, das situações que estamos vivendo? Amados, nós devemos tirar as nossas próprias conclusões e fazer o que achamos ser a vontade de Deus, ou devemos ficar firmes em comunhão com Deus, esperando um pouco mais até termos a certeza de qual é a sua vontade? Quantos de nós já tentamos dar uma ajudinha para Deus e acabamos nos dando mal? Não é verdade? A gente pode buscar isto a exemplo da vida de personagens bíblicas que o Senhor tinha prometido a ser o pai de uma grande nação, mas ele quis ajudar, ele quis buscar uma mulher fora do matrimônio e veio Ismael. E aí nós conhecemos muito bem a história, o conflito que vai gerar entre estes irmãos. Então, amados, mesmo que a situação pareça ser de extrema urgência, nós devemos esperar pelo tempo de Deus e aguardar até que Ele fale conosco ou nos dê uma direção. Caso contrário, nós podemos pecar e não conseguir mais ouvir a sua voz. Eu gosto muito de uma música da cantora Cassiane. A música chama-se Com Muito Louvor. Ao final da nossa palavra, da nossa mensagem, nós ouviremos esta música. E principalmente o trecho em que ela diz assim: quando Ele, Deus, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E muitas das vezes, nós, no silêncio de Deus, nos desesperamos. Mas é exatamente isto que a Bíblia nos diz em Isaías 64:4. Não devemos nos desesperar, porque é neste momento, no silêncio de Deus, que Ele está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua vida, está trabalhando na vida da igreja. A palavra de Deus claramente fala para nós, porque desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O que devemos entender, amados, é que Deus não está brincando conosco quando não nos responde imediatamente. Da mesma forma que Ele estava trabalhando com Moisés naqueles 40 dias, assim também o Senhor está trabalhando em nossas vidas hoje. Então,
Nós precisamos ser pacientes e aprender a confiar mais no nosso Deus. Não podemos desistir de ouvi-lo só porque a resposta dele não veio na hora que achávamos ser a hora certa. A hora certa é a hora de Deus. Não devemos ajudá-lo a resolver os nossos problemas e muito menos colocar nossa confiança nas pessoas ou coisas. A palavra de Deus diz no Salmo 34:15 o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O teu clamor, querido, Deus está ouvindo. Então, com certeza, Ele nos responderá no momento certo. O tempo de Deus é muito melhor que o nosso tempo. O salmista, no Salmo 40, no verso 1, logo no primeiro versículo deste salmo, o salmista, sabiamente inspirado por Deus, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, o silêncio do Senhor é precioso, pois é durante esse tempo que Ele nos prepara para receber a sua resposta e nos ensina algo que não poderíamos aprender com as pessoas. Sendo assim, temos que saber aproveitar o melhor dessa espera com muita fé e com certeza de que a resposta certa virá. Supere a sua quarentena no Senhor. Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Este versículo, ele nos encoraja a continuarmos fazendo o que é certo. Eu ouvi no discurso do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quando ele escolheu para o tema do seu ministério, faça a coisa certa. E eu acho que nós devemos fazer a coisa certa, seguir as orientações de Deus, poder confiar em Deus e saber que Deus, na hora perfeita, irá nos responder para tudo que estiver acontecendo. Ficar frustrado e desanimado, amados, não irá fazê-lo apressar este tempo. Por isto, a palavra de hoje, ela foi primeiramente para mim, porque muitas das vezes eu fico dizendo assim para mim mesmo: Senhor, mas ainda faltam 40 dias para eu conhecer a minha neta. Mas Deus está trabalhando. Senhor, já faz tantos dias e eu não consigo abraçar o meu irmão em Cristo Jesus. Muitas pessoas questionam a Deus: por que o Senhor não fala comigo? Por que Ele não me dá resposta logo? Por que Ele não torna mais claro para mim o meu questionamento, aquilo que eu quero saber? Mas nem todos querem aceitar e entender a sua forma de agir. Deus precisa que eu e você aprendamos a viver por fé e dependência dele. É assim que ele fez com os homens da Bíblia. Nós é que precisamos nos adequar ao tempo dele. E se quisermos soluções imediatas, logo desanimaremos e ficaremos frustrados. Nós precisamos, amados, confiar no caráter de Deus e na fidelidade dele, pois assim seremos abençoados. E mais do que isso, seremos bons administradores de tudo que ele colocar em nossas mãos. É por isso que tantas vezes o Senhor age no silêncio, pois precisa provar a nossa fé e nos tornar mais preparados.
Veja o que a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo de 35 até o verso 39. Diz assim: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Este texto, ele diz que para alcançarmos as promessas do Senhor, nós precisamos fazer a vontade de Deus, preservar e não retroceder. Quantas pessoas deixam de ser abençoadas porque desistiram e desistem antes da hora? Eu atendo a este questionamento que faço e busco respostas na palavra de Deus. E aí, buscando respostas na palavra de Deus, eu passo a entender que muitas das vezes nós pensamos que Deus está demorando. E quando isso acontece, nós ficamos ansiosos por pensar que Ele não se importa conosco, que Ele não está ouvindo as nossas orações. Mas isso não é verdade. Por isso, devemos retirar todo o pensamento de dúvida de nossa mente e lembrarmos da fidelidade de Deus. A Bíblia nos exorta e manda orarmos quando a ansiedade tomar conta do nosso coração. E é isso que eu quero deixar aqui na palavra de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Depois que você orar, entregando as suas ansiedades, busque se acalmar, deixando que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente. Entregue e não tente pegar de volta as suas preocupações. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Você não pode depender dos seus sentimentos, pois eles variam a cada dia, a cada instante. Não faça como a maioria que, infelizmente, ainda não aprendeu a viver pela fé. Querem as coisas do seu jeito e no seu tempo. Mas Deus é perfeito e não tem pressa. Ele sabe que o nosso coração é impulsivo, é enganoso. E se recebermos as bênçãos antes do tempo certo, certamente a perderemos. Não adianta recebermos tudo o que pedimos, se depois que ganharmos, deixamos de valorizar e glorificar a Deus. Por isso, chegando aqui à conclusão e o fechamento da nossa palavra, Deus, Ele prefere nos moldar, nos lapidar, para que possamos estar no centro da sua vontade. Assim como o oleiro que molda o barro para fazer um lindo e belo vaso de barro, Ele nos amassará e muitas vezes fará isso, nos quebrantando
e quebra de novo e torna a fazê-lo para que possa ficar perfeito. Depois, ele ainda o coloca no fogo para que realmente se torne um vaso resistente, sem falhas e de uma beleza única. É isso que Deus está fazendo conosco em tempos de quarentena, em tempo de isolamento. Essa é a forma que Deus trabalha conosco. Ele nos capacita para que possamos receber muitas bênçãos e possamos desfrutá-las por toda a vida. Eu concluo com Salmo 69, 13, que diz: eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, no tempo oportuno. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. A nossa oração, que neste momento será feito ao cantarmos e acompanharmos o cântico que iremos agora ouvir da cantora Cassiane. É um cântico muito bonito que fala sobre o ficar em silêncio, ou seja, quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. A música é com muito louvor. Vamos ouvir então, neste momento, esta música que deixa uma mensagem toda especial. E ela é a nossa oração a Deus. Rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Louve, não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua
ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. Agora vamos cantar Castelo Forte. Esse é o nosso Deus, o poderoso, o inabalável, aquele que podemos confiar, que podemos colocar todas as nossas petições, os nossos anseios, as nossas dúvidas perante Ele, porque Ele é o nosso castelo forte. Ele não nos deixará desamparados nesse momento tão difícil que estamos passando, mas com certeza com Ele seremos mais que vencedores. This movie,
Amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um mês de abril. E vocês sabem dos compromissos que esta igreja tem com os nossos colaboradores. Continuamos ainda com o templo fechado em meio ao isolamento social decretado pelas autoridades. E cumprimos as determinações das nossas autoridades. E é muito importante que cada irmão continue devolvendo o seu dízimo, entregando as suas ofertas. E nós temos 2 canais que poderão ser usados. Um, por transferência bancária, você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro, irmão Silas. E ele tem 2 contas disponíveis, uma na Caixa Econômica e a outra no Bradesco. Ou você pode marcar para pegarmos em espécie o valor que você tem. Então, é muito fácil. Nós pedimos que os amados irmãos continuem sendo fiéis para podermos cumprir com os nossos compromissos. Aguardamos, então, que cada um possa nos abençoar através das orações e também das contribuições.